Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto que possivelmente você saiba, que é sobre as tribos de Israel, as 12 tribos. E dizem que 11 tribos receberam herança, mas a tribo dos levitas, elas não receberam herdades, ou seja, terras. Será que isso é verdade? Por que estão escondendo isto de vocês? É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Quando chegamos em um ministério evangélico para fazer parte, e ali recebemos os ensinos, e é nos ensinados que as tribos de Israel, 11 recebeu herança, mas uma não recebeu nada. Mas por que eles não te falam a verdade? Sabemos que quando Israel chegou na terra prometida, Canaã, ali aquelas terras já eram habitadas. Tinham povos, nações ali no Oriente Médio. Inclusive onde Israel habita hoje, ali já era habitada antes deles chegarem naquelas terras. E ali Israel teve que guerrear e expulsar os cananeus e ali habitarem. Será que foi devido a isso que até hoje há conflito naquela região? É uma pergunta. Mas vamos falar sobre as tribos de Israel. Segundo os textos bíblicos que nos ensinam, 11 tribos receberam herdades, ou seja, terras. Mas teve uma que ficou de fora, que é a tribo de Levi, que foi escolhida para o sacerdócio. Mas nós vamos ver que a história não é bem como nos ensinam, e sim o que está escrito na Bíblia. Então pega aí a sua Bíblia e abra em Josué, no capítulo 21. No capítulo 21 de Josué, está ali todas as regras, as diretrizes, como seriam divididas aquelas terras, as quais eles se apossaram após aquelas batalhas. Nós vamos ver em Josué capítulo 21, do versículo 1 ao 9, que está escrito. Então, vocês já estão vendo aí na tela, Josué capítulo 21, do versículo 1 ao 9. Mas só vou ler 2 versículos e vamos ver o restante, o que vem aí. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Aqui vocês verem que o negócio já muda de assunto. Vemos que ali já vem de trás, lá de Moisés, essa ordem, ou seja, essa ordenança, para quando os filhos de Israel chegassem em Canaã, ali fosse dividida as terras, mas que não deixasse os levitas sem terras. Apenas não colocaram que eram as 12 tribos que iam receber. Porque nós vamos ver que foram muitas terras que os levitas receberam. Mas isso não se fala na tua igreja. Mas qual seria o motivo deles omitirem essas informações? Seriam porque os líderes religiosos de hoje se julgam ser aqueles sacerdotes da época e que não tinha herança. Sabemos que os sacerdotes de hoje,
eles só pensam em ficarem ricos? Será que é por causa disso que eles esconderam todas essas verdades? Agora nós vamos ver que nesses versículos a seguir, os levitas, eles receberam e muitas terras. A gente vê no versículo 4 que ali já se tem muitas terras para esses levitas herdarem. São 13 cidades que está no versículo 4 de Josué 21. Vejam que só aqui tem 13 cidades no versículo 4. No versículo 5, são mais 10 cidades. No versículo 6, são mais 13 cidades. No versículo 7, são mais 12 cidades. No total de 48 cidades. Mas eles não só herdaram essas cidades. Também foi ordenado que todas as terras próximas daquelas cidades, que se chama arrabaldes, seriam para os levitas, para eles e suas famílias. Cultivar, plantar, criar os animais. Aí eu te pergunto, essas 48 cidades que esses levitas herdaram e os seus arrabaldes, ou seja, todas aquelas terras que abrangissem aquelas cidades, seriam dos levitas. Aí eu te pergunto, essas 48 cidades e os seus arrabaldes não seriam na mesma proporção das outras tribos? Ou seria mais ainda? Então por que dizer que eles não receberam herdades? Se aqui a gente vê que eles ficaram com o melhor. Aquelas cidades, aquelas 48, foram todas para a família sacerdotal, os levitas. E os seus 48 arrabaldes, ou seja, uma proporção de terra grande, que abrangesse todas aquelas cidades, pertenciam aos levitas, à tribo sacerdotal. Então, por que essa falácia de dizer, de esconder, que a tribo sacerdotal não recebeu herdades? Seria devido a esses líderes religiosos de hoje? Porque sabemos que os textos bíblicos não são mais os mesmos. Existem inúmeras edições. O que nós temos hoje nas mãos, a Bíblia, são cópias das cópias das cópias das cópias de muitos séculos. Aí eu te pergunto, o que será que temos de original hoje nos textos sagrados de tanto mexerem na Bíblia? No vídeo anterior eu li um versículo que só se encontra na versão NVI. É uma versão que poucos conhecem. Existem tantas versões de Bíblias que não sabemos qual é mais a verdadeira. E ainda vem ensinar que os levitas não receberam herança? Essas 48 cidades e os seus arrabaldes,
eu acredito que é bem maior do que a herança das outras 11 tribos, ou seja, cada uma dividida. Pois é, meus irmãos, aqui está esses esclarecimentos sobre essa falácia desses ensinos, desses falsos mestres, desses falsos líderes que não te mostram a verdade. Mas eu estou aqui para mostrar a verdade e que vocês não sejam enganados. Deus nunca mandou pobre, aposentados, viúvas, levarem dízimo para esses líderes religiosos da atualidade. Hoje é uma falácia isso que se diz dízimo, porque Deus nunca mandou pobre levar dízimo para a igreja. Está em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 26, é um tipo de dízimo, o anual. E do versículo 27 ao 29, é justamente esse dízimo que era disponibilizado pelos patrões, pelos grandes proprietários de terras, de fazendas, agricultores, que levavam para os levitas em alimentos, nunca em dinheiro, que era levado para os levitas distribuir para os pobres, os órfãos e as viúvas. Mas hoje os pastores exploram as viúvas em vez de ajudarem. Aqui está os dois tipos de dízimo que esses picaretas da fé eles não mostram a vocês. E ainda ensinam coisas que deixam a tua mente toda sem sequer vocês terem a capacidade de discernir o certo e o errado. Qual o teu pastor possivelmente é um homem de Deus, então que seja. Mas a maioria deles, pelo menos 98%, são picaretas da fé que estão explorando a todos, inclusive as viúvas. Pois é, meus irmãos, fique na Santa Paz de Nosso Senhor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Lembre-se, estude Bíblia. Mas se for perguntar ao seu pastor, ele vai te enganar, como está até hoje te enganando, interpretando os textos de acordo com o que ele queira para te enganar. Fique na paz.